Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do primeiro ano. Vamos começar nossa super aula hoje? Então, viaje aí comigo nessa história que eu vou contar para vocês, hein, pessoal? Então, assista esse vídeo do início ao fim, tenho certeza que você vai gostar da aula de hoje. E vai acompanhando todas as aulas aqui no repositório também. Temos outras aulas que podem ser super interessantes aí para você. Eu sou o professor Seba Nunes e vou ministrar hoje uma aula para vocês de história. Então, quero convidar você aí de casa a bater esse papo comigo. Eu sei que a gente não vai conseguir trocar uma ideia, mas eu quero que você vá pensando em tudo que a aula for propondo aqui. Vamos fazer esse combinado? Então, eu vou trazer algumas perguntas, vou deixar aí fazendo essa grande roda de conversa, que eu digo que é uma aula de história, e você vai pensando aí e vai escrevendo no seu caderno, fazendo desenhos, anotações. Não deixa aí de participar desta aula, tá bom, pessoal? Então, hoje nós temos uma aula que tem um tema que é muito importante, não só para vocês que são pequenos, estão crescendo aí e começando a vida, mas para as pessoas mais velhas também. Eu acho que é um tema importante para todos. Então, vem comigo, vamos conhecer o título da aula de hoje. Tudo tem regra? Então, é uma pergunta aí, já vai pensando aí. Será que tudo tem regra? E hoje nós iremos trabalhar com a habilidade EF01HI04. Então, faça uma fotografia, tire o print. Sei que muitas vezes os professores utilizam aí a habilidade aí para aula. Então, esse é o momento aí. Já deixei uma pergunta aqui de início. No nosso título já inicia com uma pergunta. Tudo tem regra? Eu quero que você pense aí de casa, ou aí da sala de aula. Tudo tem regra? Vou deixar uma outra pergunta. Regra é legal? Vai pensando aí, tá bom? Então, quero que você pense nessas duas perguntas que o professor deixou para você. Tudo tem regra? E regra é legal? Hoje nós iremos falar um pouco sobre regras. A gente tem uma aula aqui no repositório também, que começa a falar sobre regras, e essa é uma segunda aula. Então, se não assistiu a primeira aula, procura aí no repositório aí e faça essa sequência que é super importante aí para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio aí legal das aulas, tá bom, pessoal? Então, deixei duas perguntas aí para você. Tenho certeza que você já pensou se tudo tem regra e se regra é algo legal. E quando eu penso em regra, em que eu aplico? Aonde eu posso aplicar as regras? Se eu penso onde eu posso aplicar as regras, a primeira coisa que vem na minha cabeça é em um jogo. Jogo tem regra? Tem regra, não tem? E por que existem as regras no jogo? Espero que você tenha pensado aí para organizar. Imagina um jogo sem regra, onde cada um faz o que quer na hora que quer. Ia ficar meio desorganizado, né? A gente não ia chegar num objetivo comum. Então, as regras são muito importantes aí nos jogos para organizar as sequências dos jogadores. Mas e na vida? Será que a gente precisa ter regra também? Então, vamos pensar aí, primeira coisa, em uma convivência harmônica. Lembra que o professor já falou algumas vezes com vocês a respeito de convivência harmônica, que é aquele momento onde eu convivo com outras pessoas, estou perto de outras pessoas e é um ambiente gostoso, alegre, onde eu estou feliz e posso fazer as outras pessoas estarem felizes também. Então, olha só, toda vez que eu pensar em um ambiente harmônico, eu estou pensando num ambiente onde as pessoas estão contentes umas com as outras, estão satisfeitas naquele lugar. Aquele lugar lhe parece bom. Então, para eu conseguir ter uma convivência harmônica, será que as regras são importantes? Então vamos pensar aí nos nossos grupos aí de convivência. Nosso primeiro grupo de convivência, a nossa família. Será que é importante ter regras para convivência entre os familiares? Entre os irmãos, o pai, a mãe, o tio, o primo, não sei com quem que vocês moram, mas pensa aí na sua família. Será que é importante as regras para que vocês tenham uma convivência harmônica nesse lugar? Vamos pensar no nosso segundo grupo de convivência, na escola. Será que eu posso fazer qualquer coisa o tempo todo
na escola, ou precisa ter algumas regras para que se organize a convivência naquele lugar? Eu acho que sim, né? Imagina, eu saindo qualquer horário da sala de aula, eu falando em cima do professor, ou não deixando o professor falar, ia ficar uma coisa meio confusa, né? A gente ia aprender menos na aula. E nossos grupos de convivência? Ou seja, na igreja, num curso que eu faço, nas brincadeiras na rua, precisa existir regra também para eu ter uma convivência saudável? Ou eu posso fazer o que eu quero o tempo todo, do jeito que eu pensar? Hoje nós iremos falar um pouco sobre regras. E como as regras são importantes para que eu tenha uma convivência harmônica com as outras pessoas. Então vem viajar comigo nessa história. Vamos lá, vamos para a tela. O que você pensa sobre as regras? Para que elas existem? O professor já começou a falar um pouquinho aí a respeito das regras e por que elas existem. Principalmente para organizar uma convivência. Então, as regras elas estão ali para organizar. Um ambiente desorganizado não é só um ambiente que bagunça de objetos, mas também de comportamentos. Quando eu não tenho um comportamento adequado para o lugar, o ambiente começa a ficar desorganizado. Imagina só, eu vou ter as mesmas atitudes que eu tenho numa quadra de futebol dentro da igreja. Eu acho que fica meio estranho, né? Ou as atitudes que eu tenho na rua, na sala de aula. Será que eu posso simplesmente pegar um prato de macarrão e comer no meio da aula? Eu acho que ia ficar umas coisas meio confusas, né? Então, pensa comigo. Então, cada lugar que eu estou tem uma regra específica para aquele lugar, que faz com que tenha uma organização e que as pessoas convivam melhor por causa dessa organização. Então, vai pensando comigo o quanto que as regras são importantes. Tenho certeza que você já começou a organizar aí as suas ideias e pensando aí em cada regra para cada lugar. Vamos viajar mais um pouquinho na história comigo? Vamos para a tela. Aprendendo as regras. As regras são fundamentais, pois saber até onde podemos ir colabora para que todos se sintam mais seguros e confiantes, estimulando o autocontrole e nos ensinando a viver em família e em sociedade. Então, muito bem, aqui tem uma palavra aqui que é muito interessante, que é autocontrole. Vamos lá, será que o autocontrole é importante para as regras? Vamos dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Imagina só, eu estou com vontade de falar a respeito de algo que eu vi na televisão, de um filme que eu assisti. Mas a professora está dando aula. Será que eu não tenho que me controlar e deixar para contar a respeito desse filme após a explicação da professora? Ou eu posso falar e interromper a professora, falar ao mesmo tempo? Então, eu preciso ter um autocontrole aqui. Ah, fiquei nervoso com algo que aconteceu. Será que eu posso sempre trazer aí o nervosismo na sala de aula? Eu não tenho que ter um autocontrole porque não é o ambiente adequado para esse tipo de coisa? Então, o autocontrole ele é super importante. Então, toda vez que eu falar em convivência harmônica, eu estou falando aí sobre essas regras que nos ajudam a conviver em harmonia e que eu preciso me controlar para ter as regras certinhas no meu dia a dia, fazer parte do meu dia a dia. Então, vai pensando aí junto comigo. Vou trazer alguns exemplos aí para a gente conversar, pensarmos juntos, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a tela. Aprendendo as regras. Sempre utilize expressões educadas. Por exemplo, com licença, por favor, obrigado, desculpe. Olha como é mais gostoso você conviver aí com pessoas que são educadas umas com as outras. Então, eu utilizar expressões educadas faz com que a minha convivência seja mais harmônica. Então, são regras legais para eu pensar no meu dia a dia. Então, eu
posso ser mais gentil e educado com os outros. É muito mais legal. Imagina um ambiente com todo mundo sendo gentil e educado um com o outro. Não é muito mais gostoso? Então pensa nisso e vai agindo assim no seu dia a dia também, tá bom? Vamos pensar aqui na segunda regra. Vamos para a tela. Lembre-se de cumprimentar todos ao chegar e quando sair de um lugar. É muito legal. Eu estou chegando num lugar, olá, bom dia, como vai? Vou sair, até mais, até logo, tchau, tchau. Então, são coisas que eu posso pensar aí no meu dia a dia, fazendo com que a convivência minha com o meu próximo, seja da minha família ou seja meus amigos, fique muito mais legal, muito melhor, muito mais harmônico. Então, pensa nisso, tá bom? Então, cumprimentar ao sair e ao chegar é uma super dica. Eu quero que vocês prestem atenção nessa dica e utilizem no dia a dia. Vamos para a tela. Aguarde o momento de falar e escute atentamente o que é falado pelo outro. Não tem nada mais chato do que quando você quer falar algo e a pessoa te interrompe o tempo todo. Ou ao contrário, alguém está falando algo para você e você não deixa ela concluir aquilo que ela quer falar. Fica uma situação chata, desagradável, não fica? Então, sempre é interessante eu pensar, se a pessoa tem algo a dizer, é que porque para ela é importante, então eu preciso ouvir. Ouvir é muito importante. Então, pense nisso aí na hora que estiver se comunicando. Com a professora, com o pessoal de casa, com seus amiguinhos. Então, é legal falar, mas é também muito importante ouvir. Vamos para a tela. Respeite o momento da aula. Não converse sobre assuntos desnecessários. Eu tenho certeza que esse primeiro ano aqui do Centro de Mídia não faz isso. Não conversa no meio da aula. Quando a professora está ministrando a aula, ensinando, estão prestando atenção, não é verdade? Nunca conversa, né? Tenho certeza que sim, que vocês estão exemplos. Então, não, professor, de vez em quando eu converso. Então, já sabe, olha essa regra, como ela é importante. Vamos para a tela. Pontualidade nos horários é importante para a convivência harmônica. Ou seja, o que é pontualidade nos horários? É eu saber que se a aula começa às 7 horas ou às 13 horas, eu tenho que estar lá no momento certo. Por quê? Deixar o professor ou o amigo ou qualquer outra pessoa esperando não é legal, né? Eu não gosto de ficar esperando ninguém. Tenho certeza que você também não. Então, presta atenção nos horários. Aqui nas aulas de história, a gente fala muito a respeito de horários e como a gente pode se organizar no nosso dia. Então, fica de olho aí nas dicas, tá bom? Vamos para a tela. Não ofenda e não estimule conversas ofensivas em relação a outras pessoas. Ofender não é legal mesmo, pessoal. Então, presta atenção nisso. Não podemos ofender ninguém e nem estimular que outras pessoas ofendam umas às outras. Vamos para a tela. Evite pegar objetos emprestados, porém, se pegar, devolva após o uso. Galera, a gente deixou aqui várias dicas super importantes, várias regras de convivência, principalmente na escola. Então, se você seguir cada regrinha, tenho certeza que todos vão ficar muito mais felizes com você. Eu também vou ficar feliz com você. Infelizmente, a gente está chegando aí no final da aula, mas a gente falou bastante a respeito de regras. Então, não deixe aí de prestar atenção nas regras no seu dia a dia. E divida aí com a gente nas redes sociais, @sebanunes, o que você aprendeu e como você tem convivido com as regras no seu dia a dia, tudo bem? Estamos chegando aqui no finalzinho da aula. Vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula. Se você gostou de falar, junto aqui com o professor, a respeito de regras, e já sabe o quanto as regras são importantes para o dia a dia, avalie aí positivamente a nossa aula. Galera, foi muito bom bater esse papo com vocês. Espero aí bater muito mais papo aí com vocês, hein? Então, conto com vocês aí nas próximas aulas. Tchau, tchau, galera. Até mais.